Ajustes técnicos. Boa tarde, galera. Um super prazer para mim estar aqui. Valeu. Eu vim no Epicentro em 2014, então estou voltando alguns anos depois e eu fico super contente porque aqui é o lugar mais perto da minha casa que eu nasci. O Fábio ainda não fez um evento lá em Aparecida, eu sou aqui do Vale do Paraíba, de Aparecida. E então é o lugar mais próximo que eu já falei. Foi a primeira vez que meus pais me viram palestrando em 2014, eles vieram aqui assistir o evento. E hoje minha namorada está aqui comigo e é a primeira vez que eu estou palestrando que ela está me vendo, junto com o meu filho, que a gente descobriu há pouco tempo uma gravidez. Então é a primeira vez que meu filho também vai me acompanhar. Fico super feliz, super honrado. Bom, vamos lá. Acho que é difícil falar logo depois do Fábio, super inspiração, energia. Eu vou trazer um conteúdo um pouquinho mais técnico, mas tem alguma coisa acontecendo no mundo nos últimos anos. Se você olhar para alguns casos, a Endeavor, por exemplo, se tornou uma referência em gestão, um conteúdo sensacional que concorre, de certa forma, com as pequenas empresas, grandes negócios, com a Exame PME. E a Endeavor é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, que não tem um orçamento absurdo de marketing, que não tem uma grana para investir, e mesmo assim virou presença no nosso dia a dia. A gente lê, a gente acompanha, tem mais de 1 milhão de visitas mensais. Se a gente pensasse na gente cozinhando há uns 10, 15 anos atrás, se você queria fazer uma receita, o que você faz? Procura o programa do Jamie Oliver ou eventualmente a Ana Maria Braga, para quem preferir a língua portuguesa. Hoje a gente tem um canal como TasteMade, por exemplo, com mais de 16 milhões de seguidores. Sempre que eu quero procurar alguma coisa diferente, é lá que eu vou. Eu nunca faço nada, mas eu salvo todas as receitas, porque eu acho super legal e virou uma referência para mim. A gente tem gente na pessoa física também. O Ricardo Amorim, por exemplo, economista, é o cara que é o mais influente no LinkedIn no Hemisfério Sul. Tem mais de 700 mil seguidores no LinkedIn hoje. E sendo essa referência, produzindo esse conteúdo e virando quase que um canal de comunicação, falando de economia, falando de política, trazendo as visões dele, ele consegue basicamente também cobrar muito mais caro na palestra dele, cobrar muito mais caro na consultoria dele, por ter se tornado uma referência. Isso aqui era impossível há alguns anos atrás. Essa galera aproveitou basicamente que o mundo mudou de um processo em que a gente tinha pouquíssimo acesso à informação para um mundo em que a informação é completamente ilimitada. Qualquer pessoa na palma da mão, no celular, tem mais acesso à informação do que tinha o presidente dos Estados Unidos há 15 anos atrás. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar, sei lá, no interior do interior do interior. Se o seu celular está na mão, a internet está funcionando, você tem acesso a coisas ilimitadas. E isso torna a gente extremamente poderoso, porque não só a gente pode consumir a informação, como a gente pode também produzir essa informação. Todo o processo, a comunicação, cada vez mais ela tem convergido para a web. É onde a gente consome filmes, é onde a gente consome música, é onde a gente interage com os amigos, é onde a gente vê as coisas acontecendo. Não que o offline não exista, não que o offline seja irrelevante ou vá perder necessariamente a importância, mas a gente vê cada parte da nossa vida indo de alguma forma para o online. E o online traz para a gente a comunicação de tornar a nossa empresa num grande veículo de comunicação. Se eu tenho uma empresa e eu quero aparecer para o mundo há 15, há 20 anos atrás, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que falar com alguém que tem audiência. Eu pagava um aluguel de um espaço, eu colocava um anúncio, seja numa revista, no jornal ou na TV. A partir desse momento eu chego na audiência desse canal e eu consigo divulgar minha marca. É completamente diferente da possibilidade que eu tenho hoje, que é eu virar o jornal, eu virar a revista, eu virar alguém que as pessoas acessam porque elas querem conhecer, porque elas querem acompanhar, e eu posso usar isso justamente como ferramenta, como forma de criar a minha marca. Jordão falou um pouquinho da nossa história da RD. Quando a gente começou, eram 5 meninos que não tinham dinheiro dos pais, que não tinham contatos super relevantes no mercado ou pontes mega complexas. Nossa primeira sala tinha 42 metros quadrados. Isso aqui era cadeira, a gente às vezes queria trabalhar, fazer uns apoios, gambiarras. Não tinha apoio, o computador era computador pessoal de cada um, com os notebooks ali empilhando para dar altura, do meu amigo que tinha ler. Tinha uma tecnologia avançadíssima para prender a cortina que ficava caindo, o ar-condicionado direto não funciona, e mesmo assim a gente conseguiu vingar. A empresa tem um pouco mais de 6, 7 anos hoje, a gente tem 720 funcionários, mais de 12 mil clientes,
e executa também o maior evento de marketing digital e vendas da América Latina, o RD Summit, em Floripa. E eu não tenho dúvida que essa possibilidade seria totalmente inviável há alguns bons anos atrás. Era uma porta fechada. De novo, para divulgar um negócio eu tinha que pagar um aluguel para quem tinha audiência, e esse aluguel era caro. Se a gente pensa em coisas que a gente lembra de 15, 20 anos atrás, o que vocês pensam de publicidade? Qual propaganda vem à mente? Eu me lembro da pipoca com guaraná, dos mamíferos da Parmalat, do DDD, lembra dos três carinhas? Quer dizer, são só empresas grandes com investimento altíssimo. Isso era uma porta fechada para uma pequena e média, para um empreendedor que está começando ali. Agora, a partir do momento em que a internet desencadeia isso tudo e a gente começa a trabalhar com conteúdo, a minha capacidade de tornar o negócio conhecido não depende mais da minha carteira e da minha capacidade de pagar pelo aluguel da audiência de alguém. Depende da minha cabeça. Depende do meu know-how e da minha capacidade de criar conteúdo tão legal, tão interessante, que as pessoas queiram ler e que as pessoas queiram passar adiante e que elas compartilhem isso nas redes sociais. Isso mudou também muito o mindset, como as pessoas viam marketing, como a gente encara marketing. Muita gente lá atrás falava, marketing é divulgação, eu preciso divulgar, eu preciso fazer meu produto aparecer. E aí paga para estar lá no jornalzinho do bairro, paga para botar um outdoor, para fazer alguma coisa. Tá, mas o que isso deu de resultado? Como é que eu meço isso? Como é que eu interpreto os resultados disso? É muito difícil eu chamar de marketing aquilo que eu não, eu chamar de investimento aquilo que eu não sei qual é o retorno. E é basicamente essa a realidade que a gente quis mudar, trazendo a visão da RD e criando a RD. A gente viu o inbound marketing como uma verdadeira máquina de captar clientes, como um processo em que eu entendo claramente o que eu tenho que fazer em cada etapa para trazer o meu cliente, quanto custa trazer cada cliente, quanto ele tem de retorno. Eu consigo entender com perfeição os meus canais. E com essa mudança de jogo, a gente precisa justamente fazer essa adaptação. Hoje, quase 60% da decisão de compra, ela já foi tomada com o vendedor, quando a gente começa a conversar com o cliente, quando o vendedor entra na jogada. Antigamente, lá atrás, quando a gente ia conversar com o cliente, ele não sabia de nada, eu tinha que ensinar. Pensa você comprando um carro, por exemplo, há 15, 20 anos atrás. Você está lá assistindo futebol, de repente aparece a propaganda do carro, e fala, poxa, esse carro é interessante. O que eu tenho que fazer? Espera segunda-feira, vai na concessionária, o vendedor me explica, olha, esse carro tem um motor assim, assim, assado, ele funciona desse jeito, desse, daquele, ele é melhor que o concorrente por conta disso, e aí você aprende e compra. Hoje, se você é impactado, pode até ser impactado pela TV, a gente assiste muito menos, mas ainda, o Jordão já deu ali o dado da Globo, mas ainda assim, eu vejo o carro na hora, eu pego o computador, pego o celular, já vejo o review dos usuários, eu já vejo quanto custa, já vejo o que costuma dar problema, eu já entendo da solução, eu já entendo aquilo que eu estou resolvendo, aquilo que eu estou indo atrás, e se eu for na concessionária segunda, eu já vou sabendo tanto ou mais que o vendedor, eu já não vou mais para ele me ensinar, eu já sei, eu vou para negociar, eu vou para tirar uma dúvida, mas a gente usa a internet para aprender, e essa é basicamente a oportunidade que a gente tem. A gente pode começar a influenciar antes. Quando o nosso consumidor, quando o nosso potencial comprador está procurando por informações antes de comprar um produto ou serviço, ele tem que necessariamente cair naquilo que a gente está publicando. Ele tem que cair no nosso conteúdo, naquilo que a gente está ensinando. A essência do inbound marketing é basicamente eu me tornar um veículo de comunicação tão relevante, tão importante a respeito do meu mercado, que seja natural que a partir do momento que alguém procure por qualquer coisa relacionada a esse mercado, ele acabe me encontrando. Eu quero que você que esteja perguntando, por exemplo, como é que eu faço para vender mais pelo Facebook, como é que eu vendo mais pelo Instagram, você tem que cair no meu site da Resultados Digitais, você tem que cair nos meus artigos, porque eu vou te ajudar a fazer marketing digital. E é com isso que a gente se preocupa basicamente quando faz o inbound marketing. Então, a gente usa o inbound marketing como uma metodologia com 5 grandes atividades que se estruturam ao redor do funil para eu gerar clientes com recorrência. Então, a primeira grande atividade, a primeira coisa que a gente faz é atrair gente para o nosso site. É fazer as pessoas nos descobrirem, nos conhecerem para ter esse contato inicial. E não tem forma melhor de atrair gente para o nosso site hoje, não tem coisa melhor do que produzir um conteúdo de qualidade. O que é um conteúdo de qualidade? Um conteúdo de qualidade é algo que resolve o problema do nosso cliente, é algo que o cliente quer receber, que ele quer aprender, que ele quer consumir.
Por exemplo, quem aqui tem tatuagem? Algumas pessoas, antes de fazer tatuagem, provavelmente você passou por um processo de várias dúvidas. Será que dói? Como é que eu tenho que fazer o tratamento? Se eu me arrepender, eu consigo tirar depois? Qual que é o melhor desenho? Qual que é a melhor região? Qual região dói mais? Qual região dói menos? Tem várias perguntas que a gente se faz, que a gente precisa saber, que a gente precisa aprender antes de ir atrás do produto. É isso basicamente que a Empório Tattoo fez com os clientes deles. Essas pessoas que consomem esse conteúdo e aprendem com eles, acabam vendo eles como uma grande referência no assunto. A chance de comprarem deles é muito maior. Muitos de vocês estão aqui porque assistiram um vídeo do Jordão no YouTube ou porque leram um blog post dele, aprenderam com ele, viram que ele pode ajudar vocês na missão de vocês com vendas, com empreendedorismo e vieram até aqui, basicamente enxergando ele como uma referência. Então é com isso que a gente briga na hora de produzir o conteúdo. Mas não é só produzir o conteúdo e deixar lá. Preciso pensar também em como distribuir. Então, otimizar esse conteúdo para o Google, garantir que quando eu pesquiso pelo assunto, eu caio nas primeiras posições, faz toda a diferença. E tem técnicas para isso, tem formas de usar, por exemplo, palavra-chave certa no lugar certo. Eu tenho que entender o que o usuário está pesquisando e não o que eu quero falar. Tem um monte de site que eu entro que, por exemplo, a homepage está lá escrito no title, que é a parte mais importante aqui em cima, página inicial, home. Isso não é o que o usuário pesquisa. O que o usuário pesquisa é consultoria de RH em São Paulo. Essa é a palavra que eu tenho que usar. Eu tenho que tornar o meu site mais amigável, mais fácil, para que as pessoas me encontrem. E um outro caminho que funciona muito bem também é justamente eu produzir anúncios. Anúncios podem funcionar bem desde que eu meça quanto eu estou gastando, quanto eu estou recebendo de volta. Só botar um anúncio e falar 100 pessoas viram o meu anúncio, não resolve o problema de ninguém. Eu não sei se essas pessoas estão agindo, não sei se essas pessoas estão comprando. Eu preciso medir para identificar quanto vale a pena eu botar, e aí sim eu começo a escalar isso. A partir do momento que eu conseguir trazer gente para o meu site, eu chego na etapa seguinte, que é a conversão. E aí várias pessoas que eu conheço, várias empresas, vários negócios cometem um erro, que é ser muito binário no site, que é ser 8 ou 80, que é compra ou sai. E a maioria das pessoas, no fim das contas, não está comprando. Especialmente se você vende para empresas, já deve ter ouvido, por exemplo, coisas do tipo: volta ano que vem porque o orçamento já está fechado, então não consegui concluir agora. Já estou com outro projeto aqui, agora está super apertado, eu não tenho tempo, mas daqui a 2 meses vai estar mais tranquilo. Acabei de fechar com um concorrente, mas vamos executar, e se não der certo eu troco daqui a 1 ano. É normal que as pessoas não estejam no momento de compra. Pessoa física, a mesma coisa. Quem aqui está comprando um carro, trocando de carro agora? Quem aqui está se mudando de casa? 1, 2. É sempre um percentual pequeno, por mais que todos vocês sejam público para todas essas coisas. É normal que isso aconteça, as pessoas estão em diferentes momentos de compra. E entender isso e trazer para a abordagem faz uma diferença enorme nos resultados que eu tenho. Se eu chegar aqui e começo a vender o meu carro, galera, estou vendendo meu carro é usado, o ano é tal, o motor é tal. A maioria de vocês ia pegar o celular, ia começar a mexer, ia começar a falar alguma outra coisa e sair fora. Porque basicamente não estão no momento certo. Agora, se eu tento uma abordagem diferente, se eu chego aqui e dou dicas para economizar no combustível do carro, ou para escolher o melhor financiamento, ou para escolher o melhor, já começa a ficar mais interessante, eu já começo a falar com todo mundo ao mesmo tempo, e eu não fecho a porta para quem não está comprando agora. Costumo falar que a venda, muitas vezes, é como ir do primeiro encontro ao casamento. Então, se você veio para Campos do Jordão, vai curtir hoje, fim de semana, deve ter uma balada boa aqui, chegou na balada, alguém te olhou, deu um sorrisinho, você falou: opa, é meu número. Chego lá e a primeira pergunta, a primeira coisa que eu faço é: quer casar comigo? Quais vocês acham que são as chances de eu receber um sim como resposta? 0. Eu não vou dizer 0 porque tem gente maluca em todo canto do mundo, em Campos do Jordão não seria diferente, mas são muito próximas de 0. E se não disser não, é melhor correr porque tem alguma coisa errada ali. Se ao invés de pedir em namoro, se ao invés de pedir em casamento, você pede em namoro, aumenta um pouquinho, mas ainda é muito baixa. Agora, se ao invés de pedir namoro, você pede o WhatsApp, a chance aumenta significativamente de você conseguir.
Se do WhatsApp você marca um encontro, você marca um restaurante amanhã, do restaurante você marca depois um cinema, do cinema depois você combina um barzinho, depois combina de voltar para Campos do Jordão, onde vocês se conheceram para passar um fim de semana juntos, depois pede em namoro, depois de 2, 3 anos pede em casamento. A chance não aumentou significativamente? Quantas vezes você ou o seu site pediu o cliente em casamento no primeiro encontro? Quantas vezes na primeira vez que você falou com um potencial cliente, você já chegou com uma proposta comercial pronta, querendo vender ou empurrar? Quantas vezes o seu cliente já entrou no seu site pela primeira vez e a primeira coisa que ele vê é uma oferta de produto, ele nem te conhece, ele nem sabe quem você é ainda, ele nem sabe o que você vende, ele nem sabe se ele pode confiar e você já está tentando vender. Então pensa em como trabalhar essa mecânica do casamento. Ao invés de eu pedir já em casamento, não. Eu vou dar uma oferta de valor, eu vou dar um conteúdo de, vou contar como as empresas estão saindo da crise, vou contar como você pode vender mais, eu vou contar como você pode diminuir os seus custos de marketing. Só que eu não vou só contar e deixar isso solto. Para contar isso, eu vou pedir para você deixar os seus contatos numa página de conversão. Preenche ali o formulário para mim, qual que é o seu nome, qual que é a sua empresa, qual que é o seu e-mail. O e-mail aqui é o equivalente para mim ao WhatsApp. Aquela pessoa que eventualmente ia ver meu site, não ia encontrar nada, saía do meu site e nunca mais vai voltar, fala, não, espera, se você não está comprando, dá uma olhada nisso aqui que é legal para você, só deixa o seu e-mail para mim, que aí eu posso depois te mandar e te convidar para voltar, para a gente conversar mais, para eu te conhecer melhor, para eu entender melhor o seu problema, porque se em algum momento eu conseguir te ajudar, a gente já se conhece, já fica muito mais fácil. Então é basicamente isso que eu faço na conversão, e é basicamente isso que a Empório Tatu fez. Por exemplo, eles fizeram lá o guia do cuidado pós-tatuagem. Já tem o post, já tem um artigo aberto dando algumas coisas, mas tem um e-book, um guia mais completo. Eles têm o guia da dor, onde dói mais e por quê. Eles geraram com isso mais de 1.500 cadastros nos primeiros meses divulgando. 1.500 cadastros são 1.500 pessoas que estão pensando em fazer tatuagem e que podem virar cliente deles. Podem não fazer agora, mas estão pensando nisso. Se eu começar a mandar mais material, se eu começar a mostrar como é, quanto custa, se eu começar a aquecer esse relacionamento, quando chegar na hora de comprar e de fazer tatuagem, eles vão fazer certamente com a Empório Tatu. Aí eu passo para o passo seguinte, que é justamente esse relacionamento. E fazer um bom relacionamento é entender o que o meu cliente precisa para dar o próximo passo na jornada de compra dele. Então eu tenho a jornada de compra, eu tenho as necessidades do cliente, ele aprender mais sobre o assunto, ele perceber que tem um problema, ele avaliar as soluções do problema e depois ele escolher uma solução final. E eu coloco isso numa perspectiva para entregar o conteúdo certo. Por exemplo, quem vai comprar um apartamento, antes de comprar um apartamento, precisa fazer um planejamento financeiro, precisa avaliar as opções de investimento, de financiamento, precisa negociar com a empreiteira, precisa diagnosticar quais obras ele vai ter que fazer depois que comprou, tem que comparar com outras opções, é melhor botar na bolsa agora ou é melhor comprar um apartamento? O que valoriza mais? Precisa conhecer mais sobre a localização, tem farmácia, supermercado, escola do filho, vai valorizar ou vai desvalorizar? São perguntas, são problemas, são dúvidas que as pessoas têm antes de fazer a compra. E aí eu coloco isso numa narrativa de conteúdos e que eu vou entregando para o meu cliente. Posso entregar nas redes sociais, basicamente alguém que me segue, está acompanhando os meus conteúdos e está passando por essa narrativa, está passando pelos meus conteúdos, mas eu posso usar, por exemplo, uma jornada já mapeada. Eu gosto muito do e-mail para isso, porque eu controlo o que eu mando, para quem eu mando e quando eu mando. Nas redes sociais, se eu publico no Facebook, vai para todo mundo. No e-mail eu escolho, para você eu mando isso, para você eu mando aquilo. Eu escolho o conteúdo certo para o momento certo de cada pessoa. E eu coloco na jornada, primeiro começa o planejamento financeiro. Então aqui quase ninguém levantou a mão que estava mudando de casa. Agora se eu perguntar para vocês, galera, quem aqui quer receber uma planilha e mais uma aula de como montar um planejamento financeiro para 2019, que vai ajudar vocês a economizarem dinheiro e salvarem, chegarem com dinheiro no fim do ano? E curioso, quando vocês fizerem esse planejamento e começar a sobrar dinheiro, o que vai acontecer? Vocês vão começar a pensar, e agora, o que eu faço com o dinheiro? E aí eu falo para o próximo estágio. Agora vamos comparar os diferentes investimentos. Se você botar na bolsa, vai acontecer isso. Se você botar em renda fixa, vai acontecer isso. Se você botar no apartamento, vai acontecer isso, isso e isso. Você tem essas opções. O que você acha? O que você está pensando? Eu vou ensinando e trabalhando o relacionamento para que as pessoas deem os próximos passos.
Melhor ainda se eu usar automação de marketing, se eu não colocar esse e-mail só numa sequência simples, mas também se eu conseguir reagir, entender, poxa, a pessoa que já conversou com vendas, beleza, passa ela para outro estágio, já adianta o conteúdo, já passa para outra etapa. A pessoa demorou, travou, ela não passou para o próximo passo, continua mandando material de reforço, não tenta vender, não tenta forçar a venda se ela não está pronta ainda. Então, colocar uma programação para ajudar nesse quesito faz a diferença. E aí eu coloco isso na sequência, primeiro o e-book, depois um e-mail com mais informações, blog posts, depois informações mais específicas de como começar o processo. Desculpa. Depois eu convido para iniciar o processo, enviar informações. Depois, se a pessoa não reagiu, eu atendo proativamente, eu vou atrás para vender. Isso aqui é de um cliente nosso que tem um guia de aposentadoria por invalidez e ele vende esse processo como serviço. Se eu fiz o relacionamento, chegou a hora que o empreendedor adora, que é a hora de botar o dinheiro no bolso, é a hora de vender. E o ponto aqui é entender que eu posso escolher os melhores clientes e eu posso proativamente falar com eles. O Dieguinho da Rock Content, né, uma empresa parceira nossa, ele fala para mim o tempo inteiro do método PPT. Pega a porra do telefone e liga para quem está pronto para comprar. Não fica só esperando a pessoa consumir o conteúdo e uma coisa devagar. Se a pessoa tem potencial, se a pessoa está indicando ali que tem interesse, vende para ela. E eu posso colocar isso automaticamente. Por exemplo, uma pessoa pode, dependendo do local que ela vive, da renda que ela tem, da ocupação, do tamanho de empresa que ela trabalha, do cargo, ela pode ser considerada um perfil mais ideal ou menos ideal para o meu negócio. Dependendo de qual e-mail ela clica, de qual página ela visitou, dependendo de como ela interagiu comigo, eu posso entender se ela está muito engajada e muito interessada, ou pouco engajada e pouco interessada. E aí eu posso determinar isso como um critério de abordagem de vendas. Um perfil A, um perfil ideal, se ganhou 60 pontos, eu passo para o vendedor e o vendedor tem que ligar. Agora, um perfil que não é tão bom para mim, o perfil C, só quando tiver 200 pontos, só quando tiver desesperado para comprar, e aí eu vou quase que tirar o pedido, né? Então, passo isso adiante. Depois, por fim, a parte que eu acho mais legal de todas é eu entender de onde vieram os meus resultados para eu otimizar continuamente. O que a gente tinha como missão na RD era melhorar 10% mês a mês, crescer 10% mês a mês. E o efeito composto disso é absurdo. A gente às vezes não acredita na conta, a matemática ela surpreende um pouco, mas se você cresce 10% mês a mês durante 3 anos, ao longo de 3 anos você cresce o seu negócio em 30 vezes. E criar essa disciplina de análise de, opa, onde eu acertei? Qual conteúdo funcionou bem? Qual campanha funcionou bem? Como é que eu invisto mais aqui? Como é que eu corto aquilo que não converteu? Como é que eu ajusto aquilo que não está tão legal? Faz uma diferença enorme para a gente conseguir alcançar esse crescimento. Então é basicamente uma análise e um planejamento para eu usar os dados e eu ter resultados reais. Olha, o lead que eu gerei do Facebook eu vendi, então posso continuar investindo no Facebook. Agora o lead que eu gerei no Google não converteu, por que será? E aí vamos planejar e olhar para o dado. Pô, a pessoa veio por uma palavra-chave que não era mais adequada. Então vamos criar um outro conteúdo, vamos criar um conteúdo diferente. E aí eu tenho o meu marketing como uma verdadeira máquina de receita, não como um custo, não como uma despesa que eu tenho que ter lá, e eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual é o resultado, eu não sei quanto aquilo vai trazer para mim. Isso é uma mudança muito significativa de perspectiva, e é uma porta que a gente tem aberta para ajudar uma empresa a crescer. Acho que todos vocês têm capacidade hoje de criar um bom conteúdo, de criar um processo. Não necessariamente o conteúdo precisa ser igual ao nosso, não necessariamente o processo precisa seguir todas as etapas, mas é importante deixar de pensar que o cliente vem por acaso e criar um método, qual que é o caminho, qual que é o passo a passo. O que eu vou fazer para atrair alguém para o meu site? O que eu vou fazer para converter esse desconhecido em conhecido e manter o relacionamento? Como eu vou fazer o relacionamento para fazer as pessoas comprarem? Como eu vou abordar e fazer a venda? A partir do momento que a gente tem isso, a gente consegue ter muito mais previsibilidade na venda, a gente consegue escalar muito mais o negócio. Foi assim que a gente fez o marketing da RD. Deixo para vocês o convite, se vocês entrarem em resultadosdigitais.com.br/materiais educativos, tem mais de 300 e-books, webinars e etc., para falar de cada coisa que eu falei muito rápido aqui. Então, como aparecer no Google, como usar mais as redes sociais, como produzir conteúdo, como automatizar o e-mail e por aí vai. Claro que quando vocês
para baixar esse material, vocês vão ter que preencher um formulário. Amanhã vocês vão receber um e-mail automatizado meu, mas eu prometo esperar a hora certa para tentar vender para vocês. Convido para entrarem também na rduniversity.com.br. A gente tem cursos gratuitos de marketing e vendas. Então, para quem quer aprofundar, pegar um curso com começo, meio e fim, só entrar lá, rduniversity.com.br. E basicamente isso, Jordão. Acho que tem um tempinho para perguntas aí também, né? Acho que eu fui dos que eu vi aqui o primeiro que conseguiu fechar no horário aqui. Valeu. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês.